é fiel, poderoso e misericordioso. Sabemos que Jesus ele veio morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. O Senhor Jesus veio a este mundo e morreu pela humanidade. A humanidade às vezes não dá a mínima para o Senhor, mas Ele tem estendido as suas mãos de graça e de misericórdia. Quem é este? Quem é este Jesus? Quem é Jesus? Ora, nós aprendemos que Ele é poderoso em todo o tempo. Jesus, este nome é tão falado em todo o mundo. Não foi apenas um homem que morreu como um mártir, ou um herói que entrou para a história da humanidade. Ora, meus amados irmãos, afinal de contas, quem é Jesus? E por que outras pessoas, como os apóstolos, deram a sua própria vida para defender as palavras de Jesus Cristo, sendo perseguidas por causa de uma crença, por causa de uma ideia, por causa do exemplo, por causa de sua palavra? O Senhor Jesus foi além. Ele veio à terra para cumprir pessoalmente, isso mesmo, pessoalmente, a missão dada pela graça do Deus eterno para resgatar toda a humanidade de um fim tenebroso. Mas as pessoas até então ignoram a existência, ignoram o sacrifício que Ele fez por nós naquela cruz, que resultou, como nós sabemos, a ressurreição e a vitória dele sobre a morte. E Ele continua com a sua bondade e com a sua graça, estendendo a salvação e o plano da salvação para todo ser humano. Olha, a história é verídica, é verdadeira. O Senhor Jesus, Ele é aquele que mudou a história da humanidade, antes e depois de Cristo. Muitos anos atrás, os profetas profetizavam a respeito do Messias, como o profeta Isaías e vários outros profetas que profetizaram também em nome da graça e da misericórdia de Deus, até chegar ao cumprimento das profecias bíblicas. Como nós sabemos, o profeta falou a respeito daquele que haveria de vir, e nós sabemos que se cumpriu. O profeta falou também que em tempo ele viria, ele nasceria também de uma virgem, e o Deus homem teria um precursor, é aquele que prepara o caminho para o Messias. As profecias também apontavam a morte do Messias. Então você vai aprender, quando você começa, meus amados irmãos, a ler, a entender essa palavra, o nome do Senhor vai ser glorificado, vai ser exaltado, porque você vai entender que desde o ventre de sua mãe, Jesus já era apresentado por Deus, por aquele que haveria de trazer a solução e a reconciliação do homem para com o Criador, um livramento grande da condenação eterna, resultante do pecado do primeiro homem. Como nós sabemos, de acordo com as Escrituras Sagradas, Adão pecou contra Deus, porém a salvação foi e é sem dúvida um dos maiores milagres realizado e operado pelo Senhor Jesus. E você, quando começa a entender o plano da salvação, o seu nome sendo anunciado, muito bem, anunciado há muitos anos atrás, sete séculos atrás, o profeta já falava, como diz a palavra, 7 séculos atrás. Você vai entender que ele falou que o nome dele seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, apontando o caminho da salvação,
revelando ali a sua personalidade, seu caráter único, um único Senhor, um único Salvador. Aí você vai entender o cumprimento da palavra, o nome do Senhor Jesus e a sua missão. Quando José estava ali desposado com a sua esposa Maria, a jovem Maria ainda, percebeu que a sua noiva estava grávida, sem haver ajuntando-se com ele, não é? Porque nessa realidade você vai entender que ele não estava tendo relação, porque não era casado ainda. Intentou deixar ali a pessoa dela secretamente. Contudo, com uma ordem da eternidade, uma ordem do anjo do Senhor, a qual lhe apareceu, tranquilizando ali o coração dele, dizendo que Maria estava grávida pelo poder do Espírito Santo e ela teria um filho, cujo nome seria Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E nessa oportunidade, José creu, recebeu Maria, e nessa oportunidade, o nome do Senhor Jesus tem o seu significado. O nome do Senhor Jesus Cristo é uma forma grega do nome Josué. E nessa oportunidade, Yeshua, em hebraico, que significa o Senhor salva, ou Jeová salva. O significado do nome do Senhor Jesus está em harmonia com a missão salvadora do eterno Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como diz a palavra, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegaram a Deus. E aí, lá em Atos, você vai entender agora. E nenhuma condenação há. Não é? Você vai entender. E lá também vai dizer, em nenhum outro nome há salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Somente o nome do Senhor Jesus. Romanos diz, Atos ensina, Atos também vai ensinar a respeito do Messias. E nessa oportunidade não há outro Salvador. Não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Somente Jesus. E lá em Romanos diz, portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí você vai ver o testemunho dos anjos. Antes, o anjo Gabriel anunciara a Maria que o nome do seu filho seria Jesus, quer dizer, o Salvador. Os pastores de Belém também, o mensageiro celestial asseverou que não temessem, pois na cidade de Davi havia nascido o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Aí você vai ver também o testemunho de Simeão. Simeão tem uma revelação do Espírito Santo, sendo ele o velho, o Senhor, o ancião. Ele teve a condição, porque ele era um homem temente, era um homem justo. E nessa oportunidade, ele contemplou o Cristo. E ele contemplou com seus olhos. Simeão, ao ver o menino, tomou nos braços e exclamou, agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Olha aí o testemunho de um homem, Simeão. Antes de ele morrer, ele teve a condição de ver a graça do Cristo pelo Espírito Santo. Amém? Quando ele foi ser apresentado, os seus olhos contemplou o Salvador. Olha que privilégio do homem Simeão. Ele contemplou o Salvador. Os seus olhos contemplou a salvação, o meio, o escape, o livramento que está na pessoa de Jesus Cristo. Aí você também contempla agora, com o passar do tempo, o testemunho, você vai ver, você vai entender, dos anjos, que Jesus iria nascer, se cumpriu na pessoa de Maria. Maria foi um instrumento pela graça, pela misericórdia do Senhor, e veio o Salvador do mundo.
E agora Simeão, um velho, contemplou a misericórdia e a graça de Deus, deu a vontade permissiva dele ver com seus olhos a salvação. O Criador vai ser exaltado, vai ser glorificado.